Vamos ler o texto sagrado? 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo de número 8. Diz assim o texto sagrado: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Quero fazer uma oração e aproveitar e pedir para você que está em casa agora acompanhando esse culto online, de compartilhar esse culto com pelo menos umas 48 pessoas. Bispo, por que 48 pessoas? Eu não sei. Mas compartilhe com pelo menos 48 pessoas. Pelo menos conta. Manda para alguém. Quem está aqui, sabe, o Espírito Santo ele pode falar ao seu coração. Que existe alguém que precisa muito ouvir essa palavra. Eu quero falar um pouco com você nessa noite sobre encontrar Deus em tempos difíceis. Encontrar Deus em tempos difíceis. Feche seus olhos, um instante só. Espírito Santo, nós queremos muito ouvir a sua voz. Queremos muito ser edificados e ministrados pelo Senhor nessa noite. Espírito Santo, flua como o Senhor sempre faz aqui. Fale conosco, como o Senhor sempre fala. Nós queremos ser consolados, exortados, edificados pela sua palavra. Sua palavra que era e a sua palavra que é verdadeira. A sua palavra será ministrada e eu creio na manifestação tão poderosa do teu Espírito Santo sobre nós. Que vejamos milagres aqui. Que venhamos contemplar curas sobrenaturais aqui. Mas que agora, durante esses minutos, esta palavra possa trazer norte, direção para cada um dos seus filhos. Assim eu oro em o nome de Jesus. Amém. Encontrando Deus em tempos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Todos nós enfrentamos grandes desafios na vida. Talvez hoje possa ser para alguém aqui no nosso meio o dia mais difícil do ano. Talvez para alguém que você conheça muito bem, esse dia pode estar sendo o pior dia da sua vida. Talvez para alguém que está aqui essa semana, está sendo uma semana de tanta dor, tanto sofrimento, tantas pressões e tantas agonias na sua vida. Eu quero que você analise comigo esse texto, porque dias difíceis, dias de dores, dias de angústia, dias de pressão, também são dias que nós podemos contemplar milagres sobrenaturais de Deus. O texto diz, a afirmação de Paulo é essa, e no início ele já afirma isso, que mesmo que nós venhamos enfrentar dias difíceis, nós não estamos sozinhos. Nós somos pressionados, mas não desanimados. Ou seja, Jesus, Ele está presente. Sabe, uma das grandes artimanhas do diabo, não é só trazer para você inverdades, não é só você acreditar nas mentiras que ele diz ao seu respeito, que ele lança sobre você. Uma das grandes artimanhas do diabo também é você olhar para a dura realidade da sua vida e você achar que não tem solução, você achar que não tem jeito. Talvez muitos aqui estão olhando para a luta, para os mares bravios da vida, para as angústias da vida e dizer, eu não sei o que fazer, não tem solução, não tenho nenhuma alternativa. O diabo ele quer cegar muita gente aqui,
para que você não consiga enxergar, contemplar aquilo que Deus enxerga, aquilo que Deus contempla. Seu desafio nessa noite aqui é você recusar as mentiras do diabo e acreditar nas verdades do Espírito de Deus para você, nas verdades que Deus tem para você. Sabe, eu sei que existe uma realidade que é dura, uma situação que é tão complexa, tão difícil, tão terrível, tão turbulenta. Algo que você olha e diz, não tem o que fazer, não tem jeito, não tem solução. Mas veja, essa situação difícil da sua vida não pode tirar de você essa verdade, a verdade de Deus para a sua vida. Porque mesmo que a verdade diante de nossos olhos seja uma verdade de dor e sofrimento, há uma verdade maior para nós, aquilo que nossos olhos físicos, carnais, naturais, não conseguem ver. Há uma verdade do Senhor para a sua vida. E eu sinto em profetizar sobre alguém essa palavra. O Espírito Santo, Ele vai se manifestar sobre você nesse tempo. E essa semana ainda será uma semana que você vai contemplar o sinal de Deus na sua vida. Muitas vezes o sinal, ele vem pequeno para a gente, talvez como do tamanho da mão de um homem, mas é um sinal. Uma chuva virá, uma abundância virá, milagres vão se manifestar, e você terá nos teus lábios um poderoso e incrível cântico ao Senhor. Sabe, como a gente pode encontrar Deus em tempos difíceis? Quando a gente foca naquilo que realmente vai nos trazer uma esperança. Eu quero ler com você esse texto, 1 Reis, capítulo 19, do versículos 2 em diante, diz assim, versículo 2, 3 e 4, olha o que diz. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Jezabel ameaça Elias. E Elias simplesmente foge de Jezabel. Jezabel ameaça Elias. E Elias simplesmente corre para o deserto. E debaixo do pé de zimbro, ele pede a sua própria morte. Mas no capítulo anterior a esse que lemos, diz que Elias falou para Deus, Deus, que caia fogo do céu. E qual foi o resultado? Deus consumiu também os profetas de Baal, 450 profetas. No capítulo anterior, Deus manda fogo do céu, e Deus literalmente aniquila os profetas de Baal. Elias era um profeta que dizia cai fogo do céu, caia fogo do céu. Que ele dizia vai chover, chovia. Que ele dizia ressuscita e ressuscitava. Mas quando Elias enfrenta um novo problema, ele se desespera. Talvez você tenha a terrível capacidade de se esquecer do Deus que já livrou você da morte várias vezes. Talvez você tenha a terrível capacidade de esquecer dos inúmeros milagres de Deus que já se concretizaram na sua vida. Talvez você sofra de amnésia, você esquece literalmente quando surge um novo problema. Mas eu preciso dizer isso aqui para alguém, e eu digo em um nome de Jesus: o mesmo Deus que fez no passado na sua vida, Ele fará no presente, Ele vai se manifestar hoje. Então por que você está desesperado? Por que você está apavorado assim? Você se esqueceu do poder de Deus? Você se esqueceu que Deus não mudou, que Ele é o mesmo?
Você se esqueceu, por acaso, da imutabilidade do Senhor, que Ele pode mudar qualquer circunstância? Que Ele já fez milagres na sua casa, Ele já fez milagres na sua vida. Olha de onde Deus tirou você, olha onde você está hoje. Por que que você anda desesperado assim? Por que esse pavor? Por que isso? Dias difíceis não podem tirar a nossa capacidade de trazer à memória aquilo que nos dá a verdadeira esperança. Em Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Traga à sua memória essa noite o Deus que já fez na sua vida. Ele está em quem você confia. Veja, para encontrar Deus em tempos difíceis, você precisa enxergar Jesus em meio ao caos da sua vida. Veja Jesus em meio ao caos. Marcos capítulo 4, versículos 38 e 39, olha o que fala. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Situações desafiadoras em nossa vida tentam tirar a nossa capacidade de focar no milagre, e só faz a gente focar no caos. E é o caos que gera o medo em você. E o medo não é um sentimento. O medo é um espírito maligno que tenta dominar a sua vida. Mas o medo não pode prevalecer contra você. Vou falar mais forte: o medo não terá domínio sobre a sua vida. Esse medo é arrancado agora em o nome de Jesus Cristo. O texto mostra que os discípulos focaram no caos e se esqueceram de Jesus. Colocaram a atenção no caos, os olhos no problema e não em Jesus. E Jesus estava como? Na mesma situação, só que dormindo. Confiando no Pai. Sabe o que a gente aprende na vida? É que momentos desafiadores revelam aonde está a sua confiança. Momentos desafiadores da sua vida revelam se a sua fé é uma fé trivial, apenas professada, ou se a sua fé é demonstrada com a sua vida. Porque falar que você acredita até onde o remédio vai é fácil. Falar que você acredita até onde o seu dinheiro guardado resolve é fácil. Falar que você acredita aonde você tem um jeitinho, uma segunda opção é fácil. Quero ver falar que você acredita quando o homem não pode fazer nada. Mas eu tenho que dizer isso aqui para alguém: sempre que acabam os recursos dos homens, começa a provisão de Deus. Vou falar mais forte: se o homem não pode fazer, Deus faz. Deus faz. Quando você olha para os ventos fortes da vida, os ventos fortes da vida vão distrair você. Mas quando você olha para Jesus, os ventos fortes da vida desaparecem de você. Para onde você está olhando? Aonde estão os seus olhos?
Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? De onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levante os teus olhos e veja um Deus que muda toda e qualquer situação. Levante os teus olhos e veja como Deus vai intervir na sua história. Levante os teus olhos e veja o caos desaparecendo. Levante os teus olhos e veja a manifestação do sobrenatural de Deus na sua vida. Aonde está o seu foco? Como a gente pode encontrar Deus em tempos difíceis? Vivendo os processos de Deus. E não é fácil falar aquilo que eu vou falar aqui, mas eu preciso falar para você. Em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22 está escrito assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E você conhece, estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, que sofria de uma hemorragia. Um pai desesperado, vivendo o dia mais difícil da sua vida. Jesus estava ali. Aquele homem estava completamente tomado por dor e sofrimento. Mas no meio do caminho, Jesus realiza outro milagre. Ele manifesta um outro milagre. Jairo, ele vai até Jesus, era um chefe da sinagoga, era como o príncipe do povo, é aquele que patrocinou uma baita construção em Cafarnaum. Uma filha moribunda, muito doente em casa, e Jairo se lança aos pés de Cristo, se prostra diante dos pés de Jesus. Imagina Jairo implorando, como o texto diz: minha filhinha está morrendo, faz alguma coisa. E eu imagino a pressa de Jairo para Jesus chegar na sua casa. E no meio do caminho ainda tem uma mulher. Ela vai até Jesus e toca nas vestes de Jesus. Jesus para, eu imagino Jairo. Jesus: minha filhinha, pelo amor de Deus, vamos comigo, vamos logo. Porque a gente quer que aconteça do nosso jeito e no nosso tempo. A gente não entende sobre os processos de Deus na nossa vida. Porque no meio do caminho, teve uma mulher que saiu do arraial, o lugar da separação, que vai até Cristo, toca nas vestes de Cristo. Cristo fala: alguém me tocou, saiu poder, saiu virtude de mim, algo diferente está acontecendo. Há um mover sobrenatural ali. A gente não entende sobre os processos, sobre os momentos de Deus em nossa vida. A gente não entende isso. Mas muitas vezes Deus permite que você veja milagres acontecendo na vida de outras pessoas. Talvez alguém aqui que possa falar: meu Deus do céu, eu vejo um milagre na vida de fulano, de ciclano, eu vejo Deus fazer coisas tão grandes na vida de tantas pessoas, e quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha hora? Quando que Deus fará na minha vida? Eu quero que você veja esse texto. Salmos, de número 37, no verso 7 diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Qual foi o resultado? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 41 diz assim: tomou-o pela mão e lhe disse, Jesus falou talita cumi, quer dizer, menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou
atônitos. Olha o texto. O tempo do milagre chegou, mas não foi na hora. Foi após um processo nesta casa. Mas o milagre chegou. E não chegou apenas uma cura de uma garota que estava muito doente. Não, chegou uma ressurreição. Porque a verdade é que o Deus que nós servimos, Ele faz, como diz a palavra, Efésios capítulo 3, versículo 20, muito além, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você entende isso? Você compreende realmente essa palavra? Aquilo que Deus Ele quer manifestar sobre você, aquilo que Deus Ele quer realmente fazer na sua vida, nesse tempo, nessa temporada. Olha o texto. Para que eu encontre Deus em tempos difíceis na minha vida. E eu preciso terminar. Você tem que ser movido pelo céu e não pelas suas necessidades. Levante as mãos aos céus, por favor. Aumenta o retorno para mim, Lucas, aqui. Aumenta o retorno. Diga bem forte: Senhor. Diga: eu quero ser movido pelo céu e não pelas minhas necessidades. Diga: eu creio na sua palavra que está sobre a minha vida. Diga: eu creio na sua ação sobre a minha vida. Diga: Senhor, que a sua palavra se cumpra em mim. Veja, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 3 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quantos que andam se movendo na vida apenas pelas necessidades? Veja o texto. Satanás lança uma realidade, e a realidade é essa: Jesus, você está com fome. Eita, a voz ficou bonita aqui agora. Aleluia, olha só. Ficou bom, obrigado. Vamos aplaudir a vida do Lucas. Obrigado, Lucas. A equipe alinhada é assim, está todo mundo encaixado aqui. Agora está maravilhoso. Olha só, meu Deus. Eu prego no Mato Grosso amanhã. Imagina, minha voz está... Eu estou tentando poupar ela nesses dias aqui. O texto diz, Satanás fala: Jesus, você está com fome. Mas esta verdade não poderia sobrepor a verdade do céu sobre a vida de Jesus. Talvez haja uma realidade terrível diante dos seus olhos, mas existe uma verdade do céu para a sua vida. Vou falar mais forte: existe uma verdade de Deus para você, uma palavra do céu para você. Veja isso. Uma das estratégias do diabo é essa. Quando nós estamos vivendo algum tipo de fragilidade, é fazer que nós venhamos apenas ver e se mover pelas necessidades. A gente começa a andar, a agir, a reagir apenas pelas necessidades. E isso tira essa possibilidade de viver o sobrenatural em nossas vidas. Como os que vivem apenas por uma realidade. E veja, neste caso aqui, 40 dias sem comer. Mas Jesus não se moveu pela necessidade. Você nunca mais vai se mover pela necessidade. Você nunca mais vai agir pela necessidade. Você nunca mais vai reagir pela necessidade, porque há uma nuvem de Deus sobre você. Se a nuvem anda, você anda. Se a nuvem para, você para. Você será conduzido pela nuvem de Deus que está sobre a sua vida. Será conduzido pela direção do céu sobre você. Então veja, sempre a gente se prepara para as mentiras do diabo. Mas eu quero muito que você fique muito atento daqui para frente,
para também situações que Ele pode mostrar para você uma necessidade e uma realidade. Em Mateus capítulo 4, versículo 11 diz: então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. A hora de ser servido sempre chega quando esperamos a resposta do céu. Eu termino essa palavra para orar com você, lendo Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Você tira os olhos do problema e coloca os seus olhos no amor de Cristo por você. Sabe o que eu descobri na vida? Que parece que nós encontramos Deus, principalmente nos momentos mais desafiadores da vida. Encontramos Ele, normalmente, nas piores circunstâncias da vida.